Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, o Grêmio está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, não sem sofrimento, mas pelo menos dessa vez sem uma batalha, né, lá nos aflitos. Eu vou te falar nesse vídeo o meu sentimento como torcedor e qual a minha perspectiva daqui para frente. O que pode acontecer a partir de agora? O Renato fica, não fica? O que tem que mudar? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu sempre disse para vocês que não tem alegria na Série B para um clube do tamanho do Grêmio. O máximo que você consegue ter é uma sensação de alívio, pelo sufoco que você passa em 2 anos, porque tem o ano da queda e tem o ano do acesso. Isso quando o acesso vem, né? O Cruzeiro ficou 3 anos para poder subir, o Vasco nem sempre na primeira. Isso quando você não consegue subir. O Grêmio ainda fez o bate-volta, né? Que a gente fala. Caiu e voltou no ano seguinte. Poderia ter sido mais fácil, poderia. Eu invejei durante muito tempo o Cruzeiro, que disparou na frente e fez aquilo que o Grêmio poderia fazer. E se você analisar tecnicamente o grupo do Cruzeiro e o grupo do Grêmio, você não vê tanta diferença assim. Você vê que no Cruzeiro teve trabalho, teve estrutura, teve um time muito bem treinado pelo Pesolano. E o Grêmio não, né? Sempre uma instabilidade, demorou a se dar conta do que estava acontecendo muitas vezes. Um elenco bem limitado tecnicamente, né? Mas o do Cruzeiro também não tem lá grandes virtudes e por isso a gente se voltava para o trabalho lá atrás do Roger, até do Renato no meio do caminho. E os dois, para mim, têm prós e contras, né? Eu não vou aqui demonizar ninguém nesse momento, acho que os dois são responsáveis pelo acesso, mas a gente sofreu muito, né? Sofreu porque o Grêmio não vencia jogos que a gente imaginava, né, que pudesse ser mais tranquilo. Enfrentou muitas dificuldades no meio do caminho. E chegou a correr riscos em determinado momento, né, de sair do G4 enfim, e de não... Porque é muito difícil, quando você olha uma Série A, você pode ficar até o 15º. Numa Série B você tem que ficar entre os 4. Então é sempre mais complicado. Mas ela prometia a maior Série B de todos os tempos. Ela não foi. Ela teve um nível baixíssimo. E talvez o Grêmio esteja subindo, juntamente de Cruzeiro, Vasco e Bahia, imagino eu, muito por conta da incompetência dos adversários. Isso que a gente teve boas campanhas ali de Sampaio Corrêa, Ituano, o próprio Londrina, mas ela foi muito ruim tecnicamente, muito pobre tecnicamente. Você olhava os jogos e era difícil se empolgar com alguma coisa. E é muito diferente em relação a 2005, por exemplo, quando a gente retoma agora nos aflitos 17 anos depois e o Grêmio meio que cumpre um roteiro, né? Talvez até feche um ciclo, tomara, né? De ter subido daquela forma que virou filme, virou livro, virou exemplo para o mundo inteiro, quando esse time aqui, com 7 jogadores em campo e um pênalti contra si nos minutos finais, conseguiu reverter. E é por isso que a gente brada tanto a imortalidade. Porque nada mais explica, né? A não ser uma força sobrenatural de um elenco que não abdicou, não abandonou o jogo naquele momento, quando o árbitro começou a expulsar jogadores do Grêmio. 7 ficaram em campo, 7 guerreiros. O Galato pega o pênalti e na sequência o Anderson faz o gol. E ali o Grêmio ganha a Série B e sobe quando tudo parecia perdido. E se o Grêmio não sobe naquele momento, a vida do Mano Menezes, daqueles jogadores que lá estavam, poderia ter sido completamente diferente. Não, o Mano reconduz o Grêmio à Série A naquele momento, chega em 3º no Brasileiro em 2006 e chega ao vice-campeonato da Libertadores em 2007. Houve ali uma reconstrução. O Lucas Leiva, que estreou entre os profissionais naquele jogo, por exemplo, foi um jogador que depois fez carreira na Europa. O Anderson, por exemplo, também foi vendido e fez carreira na Europa ao lado do Cristiano Ronaldo no Manchester United. Depois não vingou a se tornar aquilo que a gente imaginava que ele pudesse ser. Mas ainda assim, foi um jogador de Alex Ferguson e chegou a pegar a seleção brasileira e jogar em grandes clubes. Entre outros casos ali. Nesse momento, quando a gente vem 17 anos depois, a gente tem o Lucas Leiva numa outra fase da carreira fazendo gol. E ajudando a reconduzir o Grêmio também nesse processo. É um negócio meio maluco. Mas tirando Pedro Jeromel, que autografou essa camisa aqui, inclusive, para mim, que é um dos maiores ídolos da história tricolor, Walter Kahneman, que é um monstro sagrado, um absurdo,
o que joga, o goleiro Breno, o Leonardo, que voltou depois de uma longa lesão e participou do primeiro gol, chutando ali para a defesa do goleiro, o Bitelo, que fez 2 gols e que há de se fazer justiça, uma revelação do técnico Roger Machado, ainda no Campeonato Gaúcho, quando ele viu no time de transição esse menino, que é um menino com virtudes de Europa, ainda obviamente falando em características, né? Ele vai precisar de um nível diferente, superior, a partir de agora na Série A, em outras competições, mas ele é aquele meio-campista que chega na área, pisa na área, faz a marcação, cumpre espaços, é o jogador mais diferente que o Grêmio tem nesse momento. E paramos por aí, né? Diego Souza, toda a minha gratidão por esses 2 anos em que foram terríveis e ele foi artilheiro, ou seja, não foi por conta dele que o Grêmio caiu, mas foi por conta dele que o Grêmio subiu também. Ele fez a parte dele, e muito bem feita. Não há o que discutir, um cara que jogou no sacrifício, precisa fazer uma cirurgia agora de hérnia, estava esperando terminar a temporada e enquanto esteve em campo fez tudo aquilo que lhe coube. Vários jogadores merecem, obviamente, uma certa exaltação. O restante, infelizmente, são jogadores limitados que chegaram no momento do clube em que o clube não vivia uma condição muito boa e que fizeram parte dessa recondução, mas que a gente sabe que poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais fácil. E agora, o que o Grêmio vai fazer? É a grande pergunta. E agora? Agora vem uma análise profunda, uma reflexão tremenda do que é preciso ser feito, inclusive na comissão técnica. Nós estamos vivendo um momento presidencial, então o Grêmio vai eleger um novo presidente, que vai ter que começar pelo treinador e também pelo responsável pelo futebol. E eu confesso para vocês que eu tenho me dividido entre a razão e a emoção sobre a permanência do Renato, inclusive. O Renato tem todas as virtudes que nós conhecemos e também tem os seus defeitos, como qualquer treinador. E manter o Renato significa manter as virtudes e os defeitos do Renato. É o que queremos? Eu sempre sou a favor da manutenção. Eu nem teria tirado o Roger Machado. Então, nesse momento, eu manteria o Renato com uma estrutura melhor. Ele mesmo já deu a letra na entrevista coletiva. Preciso de pessoas que entendam de futebol ao meu lado. Mas a gente sabe que o Renato também é centralizador. Ele deixará essas pessoas comandar o futebol ou será apenas para que ele possa tomar sua decisão? Tudo isso tem que ser avaliado pelo novo presidente, porque o elenco vai precisar ser reforçado. E o Renato deu todas as letras nas últimas entrevistas. Não fui eu que montei esse grupo, não fui eu que montei esse elenco, é o que nós temos à disposição, mas para o ano que vem vai precisar reforçar. Ele sabe que o elenco é limitado, ele sabe que o elenco é fraco. Então, assim, é uma análise até muito clara. Se o Grêmio subir com esse time, como subiu, e não se modificar, a tendência é o Grêmio brigar para não cair de novo. Então, o novo presidente sabe disso. Felizmente, a saúde financeira do Grêmio é muito diferente daqueles clubes que logo sobem da Série B para a Série A. O Grêmio tem uma certa sustentabilidade, que obviamente perdeu receita nos últimos anos por conta do rebaixamento. Mas tem uma condição um pouco melhor desses clubes que recém voltam. E agora vai precisar investir para montar uma equipe muito mais reforçada. Eu não digo nem para brigar por títulos, eu digo para sobreviver, porque esse time que está aí não sobrevive, embora todos esses valores que eu acabei de citar. Mas vamos lá, esse vídeo está mais racional do que eu imaginava. Eu vesti a camisa hoje justamente para poder celebrar. Essa celebração ela não é esfuziante, ela não é de um título, até porque o Grêmio nem isso conseguiu. Nem vencer a Série B conseguiu. Ela é só de um rito de passagem, de uma missão cumprida, de um objetivo alcançado, de um alívio e de uma recondução das coisas onde elas devem estar. O Grêmio é um clube que saiu do pé do Brasil e conquistou o mundo. É um clube que revelou jovens, revelou craques mundo afora para a seleção brasileira e que conseguiu competir com os maiores do país muito por conta do seu estilo de jogo. Revelou treinadores, inclusive, que foram se destacar no eixo Rio-São Paulo, que começaram ali ou se destacaram mais ali, justamente por esse espírito do Grêmio, de enfrentar quem quer que seja. Porque o Grêmio não se intimida com qualquer coisa. Mas como todo clube mal administrado ou mal gerido, ele sofre e, por consequência, o seu torcedor também. E foi o que nós fizemos nesses 2 anos. Então, voltar à Série A é um presente para o torcedor do Grêmio, que sofreu muito nesse período. E olha que foram anos terríveis, esses 2 anos. Você, sabendo do rebaixamento, você
caminhando para o rebaixamento sem nada poder fazer. Vendo que o time não tinha um time para cair. E mesmo assim, por conta de todos os problemas que a gente já cansou de citar aqui, o Grêmio caminhava para o rebaixamento. E o ano do acesso, ele é um ano sofrido, dolorido, demorado, as coisas não acontecem. Você ganha 2, 3 jogos e não sai do lugar, porque é preciso passar por todas essas 36 rodadas, como foi agora, 38, 30 e quantas forem, para você conseguir confirmar matematicamente o acesso. Então agora a gente simplesmente celebra o fato de que o Grêmio está no lugar que lhe cabe. O Grêmio é um tricampeão da América, é um imortal, é um clube que já conseguiu feitos incríveis na história do futebol, que tem uma torcida gigante e que tem essa alma que faz a gente acreditar que o Grêmio pode conquistar tudo que for. A gente acreditou que poderia ganhar do Real Madrid, e isso não faz muito tempo, tem 5 anos, com o Cristiano Ronaldo no auge do outro lado. Esse é o torcedor gremista, porque ele já fez coisas incríveis, o Grêmio já fez coisas incríveis. E sobe dessa vez sem nenhuma batalha, sem nenhum jogo épico, nada. Apenas cumprindo com o seu objetivo. Faz parte também do processo. A gente respirar fundo e entender que o nosso momento não é o do Palmeiras, não é o do Corinthians, não é o do Flamengo, não é o do Atlético Mineiro, não é nem o do arquirrival, que apesar de não ter conquistado títulos, hoje vive um momento de estruturação muito melhor. A gente precisa refletir sobre isso. E com a torcida que temos, com o espírito que temos, com essa aura charrua e sobrenatural de força, garra e valentia que temos, o Grêmio pode mais. E tomara que o ano que vem seja muito melhor. Valeu, gente! O Grêmio tá de volta. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Vamos, Grêmio!